Estamos aqui para mais um episódio do programa Esteja Pronta para a sua transição de carreira. Hoje é o episódio de número 56. Se você não assistiu os outros, vá lá, dá uma olhada, porque tem coisa muito bacana que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. O tema de hoje, qual o assunto? Estratégias para você lidar com a pressão e o estresse durante a transição. Vem comigo, que tem coisa muito boa por aí. O estresse e a pressão que as pessoas sofrem nesse momento de mudança é muito grande. E hoje eu vou falar sobre isso, de vários pontos que vão te auxiliar nesse momento. Eu sou a Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira. Eu ajudo mulheres que estão de saco cheio com a profissão a encontrarem e trabalharem com aquilo que ama. Vem comigo. E se você, eu duvido que você saiba qual é o último ponto que eu vou colocar. Eu vou dar aqui pelo menos 12 orientações do que você tem que fazer para esse momento crucial da sua vida, que é a transição de carreira. Cara, o número 12, você nem imagina o que é. Fica ligadinho aí, porque vai te surpreender absurdamente. Pense da seguinte forma. Os problemas é o que nos fazem amadurecer, tanto pessoal quanto profissional. Alessandra, eu gostaria tanto de não ter problema nenhum. Jesus amado, você estaria ainda vivendo naquele momento como se você fosse criança ainda. Por quê? Porque você não vai amadurecer se não acontece nenhum problema na sua vida. Então, o problema, ele faz parte da nossa vida e é ele que vai gerar o nosso amadurecimento. Então, pense cá comigo, o problema não é uma coisa ruim. O problema é que faz a gente ser melhor a cada dia. O conjunto da nossa vida, da nossa rotina, é o quê? Como que é formado? Por questões a serem resolvidas. Pense cá comigo. Quando você acorda, você já acorda tomando aí bilhões de decisões, né? Quantas decisões você não toma por minuto? Quando você acorda, o decidir levantar, o decidir escovar os dentes, qual pé que você coloca primeiro no chão, a todo momento, a gente tem alguma questão a ser resolvida e a gente vai tomando decisões. Claro, tô falando aqui de decisões muito simples, só que tem decisões mais complexas, igual essa de mudar de carreira. Qual será a melhor carreira para mim? Isso aí é uma decisão mais complexa. Mas pense assim, que bom que a nossa vida é feita de decisão. Que bom que elas existem. Por quê? São elas também que vão garantir o meu emprego, o seu emprego e a nossa evolução dia após dia. Duas coisas são fundamentais para alguém que está buscando aí seguir uma carreira, uma profissão diferente da que você está hoje. Alguma coisa que no dia a dia vai te gerar muitas decisões para serem tomadas e, às vezes, muitas coisas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo da minha vida. Simples, da minha vida pessoal. Eu sou mãe, tenho que cuidar das crianças, tenho que fazer jantar, tenho que arrumar mochila para levar para a escola, levo para a escola, sou esposa, tenho decisões em relação ao meu marido, meus filhos, sou filha, tenho decisões junto com os meus irmãos em relação à minha mãe. Então, imagine, a gente precisa se organizar de uma certa forma que a gente consiga colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando a gente organiza, a gente consegue manter um pouco de calma. Porque senão, com um monte de coisa para resolver tudo do mesmo dia, imagine, juntando as coisas pessoais com as coisas de trabalho, isso vai gerar um estresse absurdo na nossa mente. E essa é uma dos males desse século. O estresse e as doenças mentais. Quando a gente consegue organizar tudo de forma calma, isso é sinônimo do quê? De amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional. E é isso que vai nos dar tranquilidade para ir fazendo uma atividade por dia sem aquele desespero diante de todas as dificuldades que vão aparecer, porque elas vão aparecer. Todos os dias vão aparecer algumas dificuldades para você, umas maiores, outras menores. O que você tem que fazer? Para se organizar, tomar decisão. Para se organizar, tomar decisão. Só que existem técnicas para você lidar com esse dia a dia, com o trabalho sobre pressão. Algumas técnicas podem ser aplicadas para qualquer pessoa, na vida pessoal, na profissional, os líderes aplicando com as pessoas na empresa. Então, assim, você pode investir um tempo para aprimorar formas de tomada de decisão. E hoje eu vou fazer uma lista de algumas técnicas para te ajudar a trabalhar sobre pressão. Por quê? Imagina, nesse momento de transição de carreira, muitas pessoas fazem da seguinte forma. Tenho meu trabalho atual, minha carreira atual. Paralelo a isso, eu vou experimentar a nova carreira, vou começar a colocar em execução em prática essa nova carreira, e isso, com certeza, vai aumentar a quantidade de demandas e coisas que eu preciso resolver todos os dias. Se você, por acaso, faz parte desse grupo de que não tem como ser organizado e fazer
tenho certeza absoluta que essas 12 técnicas que eu vou falar para você vão te ajudar, sim, vão te ajudar a reduzir e lidar com essa pressão do dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. Qual que é a primeira? Você lembra do Chaves, daquele desenho? Ó, falando do desenho do Chaves, aqui eu já falo um pouco da minha idade, né? Que ele falava assim, não criemos pânico, que era não criemos pânico. A primeira orientação para você conseguir trabalhar sobre pressão, não entre em pânico. Não entre. Independente do tamanho do desafio que tem pela frente, não entre em pânico. Ter medo é saudável, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, teu gestor, o dono da empresa, o CEO da empresa, todo mundo tem medo. Faz parte da natureza do ser humano. O medo, ele é maravilhoso porque o medo evita que a gente tome alguma decisão precipitada, errada. Por exemplo, eu vou atravessar a rua. O medo de ser atropelado é que faz você olhar de um lado para o outro. Você está em cima de uma ponte e pensa, nossa, eu poderia voar, aquele mar lindo assim, você olhando no rio, né? Você olha e fala, vou voar. Só que você tem medo. Aí você não vai pular ali daquela ponte, porque você sabe que corre o risco de morrer. Então pensa comigo, o medo, ele é maravilhoso. O medo, ele é um excelente conselheiro. Excelente conselheiro. Sem medo a gente faria. Imagine a gente sem medo. A gente falaria tudo que vem pela nossa cabeça, a gente deixaria sair pela boca, sem medo das consequências. A gente faria um monte de. Tomaria um monte de ação que depois a gente pudesse se arrepender. O medo, ele vai evitar que a gente tome qualquer atitude precipitada. Nesse momento de transição de carreira, o medo é que vai fazer você ter um planejamento, um plano de ação para você conseguir fazer essa mudança. Agora, o medo ao extremo que te paralisa, isso não é bom, porque aí já vira pânico. Se você tem um medo tão grande que ele te paralisa, aí tá errado, porque começa a virar pânico. Pense cá comigo, todos esses momentos de pressão que você está vivendo na sua vida pessoal e no trabalho, são oportunidades de você testar quais são os seus limites, de você conhecer qual que é seu potencial, e aí se aprimorar, desenvolver outras competências, outras habilidades. E não esses momentos sob pressão, não são momentos que vieram para complicar seu dia, atrapalhar a sua vida, não. Eles vieram para gerar o crescimento. E aí você começa, as coisas começam a acontecer, você começa a dar retorno. Eu estava conversando com um aluno meu, que ele estava falando sobre a decisão do pai, que o pai sempre tomou todas as decisões na empresa, ele trabalhava com o pai e agora não tinha mais o pai na empresa. O quanto que ele cresceu em tão pouco tempo foi absurdo. Por quê? Como o pai estava sempre orientando, checando tudo mais, ele não se jogava, não tomava decisões arriscadas, se tomava, o pai ia verificar se estava certo ou não. Então, a partir do momento que ele não teve mais o pai ali para apoiar, para verificar, corrigir, o tanto que ele cresceu foi absurdo. Porque ele não tinha crescido na vida inteira, ele cresceu em poucos meses. Por quê? Porque são esses momentos de pressão que vão fazer a gente crescer. E aí, pensa cá comigo, você pode fazer algumas ações que vão reduzir um pouco desse medo. Se você já meditou, gosta de meditar, faça essas técnicas de respiração. Não, Alessandra, eu não consigo fazer isso. No momento de muito estresse, em qualquer lugar que você estiver, feche os olhos, respire fundo, respire pelo nariz, solte pela boca. 3 vezes. Você vai ver que o seu estresse ele já reduz 3 vezes apenas. Se você gosta de meditação, pratica tal, faça isso todos os dias, que você vai verificar que o nível de estresse reduzindo. Primeira orientação, então, não criemos pânico. Não criemos pânico, não entre em pânico de jeito nenhum. Segunda orientação, divida a resolução dos problemas em etapas. Alessandra, quero mudar de emprego, já decidi, não gosto desse aqui, vou fazer tudo de uma vez. Não, faça um plano. O que você vai fazer na primeira semana, no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no primeiro ano, no segundo ano? Divida o seu problema. Por partes. Quebre ele em partes menores. Por quê? Porque se você divide ele em etapas, quando você fragmenta o problema, você vai ver que é possível enxergar um negócio menos assustador. Você vai ver que é possível resolver aquele problema. Por exemplo, vai trocar de emprego? Maravilha. Nossa, eu preciso pedir demissão. Eu tenho um amigo, eu acho que ele vai estar assistindo esse vídeo. Ele ficou em pânico absoluto, que ele decidiu mudar de emprego. Já tinha colocado deadline lá para avisar o gestor que ele ia pedir demissão, ia sair. Só que quando foi chegando o dia na semana,
que ele tinha colocado como deadline para conversar com o gestor, ele foi ficando em pânico, em pânico, em pânico. E o pânico foi tão grande que ele deixou para falar com o gestor no último dia. Por exemplo, ele tinha colocado como prazo mensal, ele falou no último dia do mês. De tanto pânico que ele estava, ele não sabia como que ele ia falar com o gestor dele. Essa é uma situação da mudança de carreira, só que essa foi uma ação de um monte que ele teria que fazer. Quando você pega um problema grande e corta ele em problemas menores, você vai ver que é fácil, você vai solucionando uma coisa por vez e ele deixa de ser tão assustador, você começa a verificar, opa, ó, eu acho que esse negócio aqui dá para resolver, não é tão assustador assim. Então faça isso. Fragmente o teu problema, porque você vai ter essa noção do verdadeiro tamanho, vai conseguir dar o peso real para ele. Terceiro item importante, principalmente, ó, na pressão do trabalho nesse momento de transição de carreira. Terceiro item, faça um mapeamento das pessoas que podem te ajudar. Por quê? Você não precisa sair fazendo tudo, você pode distribuir algumas coisas de responsabilidade. Por exemplo, tem uma aluna minha que ela tá nesse movimento de transição de carreira e agora ela tá estudando muito. Tem os filhos, o que que ela fez? Negociou com o marido, ó, nesse momento aqui de transição de carreira, você me ajuda nessa tarefa com os filhos? Ah, ajuda. Pra quê? Para que o peso não fique só nas suas costas. Verifique quem pode te ajudar no trabalho. Quais atividades que você pode delegar? Lembrando, né, tem 3 tipos de atividade. Aquela que é muito importante, você precisa fazer. Aquela que é importante, mas não é a prioritária, não precisa ser a primeira coisa a se fazer. E tem aquela terceira que não tem importância, que é o que você precisa delegar. Mapeie tudo que você consegue delegar e pedir a ajuda de outras pessoas. Nesse momento de transição de carreira, isso vai ser fundamental para você conseguir focar naquilo que é importante. Quando você distribui as atividades, responsabilidades com outras pessoas, você vai ter aquela sensação de que está sendo feito, que não deixou nada ao léu, e você vai ter uma sensação que as coisas estão acontecendo num ritmo mais acelerado. Por quê? Porque não vai depender só da sua ação, de você ir lá e fazer, e você ficar com aquele tanto de coisa nas suas costas. Só que, ó, um ponto para você ter atenção. Duas pessoas só é melhor que uma se cada um fizer o seu e não as duas fazendo o mesmo tanto de uma pessoa. Você precisa delegar e confiar. Por quê? Se você delegar e querer estar ali junto fazendo, já te falo que não vai adiantar nada. Aí você vai estar querendo controlar o que as outras pessoas estão fazendo, vai ficar pior do que você ir lá e executar, que talvez seja mais rápido. 2 é melhor que 1, mas você precisa ter a consciência do que você delegou. E aí, a partir do momento que você delegou, tá tudo agindo, você fica, né? Você delega, só que você fica ali de olho, não é delargar, delegar. Tá tudo acontecendo, e aí as coisas vão acontecendo num ritmo muito mais rápido, por quê? Porque são 2 pessoas fazendo, não é mais só você com tudo aquilo ali nas suas costas. Você vai conseguir dar vazão, principalmente no momento de transição de carreira. Tem uma aluna que ela tá estudando para concurso. E aí, o que ela precisa? Ela precisa de ter mais tempo livre, porque ela também está trabalhando. Então, até ela conseguir passar no concurso, o trabalho dela, o segundo trabalho, é estudar para que ela atinja aquele objetivo ali. O delegar, ele vai tirar um peso grande das tuas costas, você vai perceber o tanto que isso é bom. Quarta orientação, busque ações corretivas. Ah, Alessandra, o que é isso? Quando o problema estiver resolvido, qualquer problema, busque entender se tem uma possibilidade de melhoria naquilo ali para que ele não aconteça de novo, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. Por quê? Imagine, você apaga incêndio, delega umas coisas, só que fica caindo mais problemas no seu colo. Será que os problemas que estão caindo não são problemas que já caíram alguma vez? E se você tivesse tomado uma ação corretiva, ele não estava acontecendo de novo? Para que esse problema não volte a acontecer, avalie, busque conversar com outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. Eles podem te dar informações ou outras experiências para que você resolva esse problema e ele não volte a acontecer com você. Então, verifique quais são esses problemas para você conseguir atuar e ele não ficar pingando no teu colo todo mês. Faz sentido? Quinto item, importante, organize sua rotina. Faça uma agenda no celular. Faça uma agenda, do que eu gosto muito. Faça uma agenda no papel. Eu gosto de escrever. Apesar que quando eu escrevo, aí fixa na minha mente, muitas vezes eu não preciso nem ficar olhando no papel, mas dá uma sensação que a gente tirou o peso da cabeça e colocou no papel. Organize sua rotina. Uma das melhores formas de lidar com qualquer pressão no ambiente de trabalho ou em casa é você se manter organizado. Por quê? Você não vai, se você está organizado, você já sabe qual dia você vai fazer cada coisa. Você já tem um horário separado com suas coisas pessoais, pro autocuidado, pro lazer, o momento que você vai estudar, se desenvolver, o momento que você vai estar trabalhando, executando alguma coisa para a sua nova atividade profissional. Então, faça isso. Não
Não deixe um monte de listas solta das coisas que você precisa fazer. Tem que ter o plano de ação da transição de carreira e organize ele na agenda, no mínimo na sua agenda semanal. As grandes entregas têm que estar alocadas no mês. Mas a organização semanal, não precisa organizar todas as semanas do mês, mas sempre pare um dia na semana para você organizar os 7 dias seguintes. Isso aí vai te dar uma tranquilidade para você ir resolvendo um probleminha de cada vez. Porque quando você se organiza, além de deixar um tempinho ali para aquelas demandas que vão surgir, não coloque a agenda cheia, lotada a semana inteira. Às vezes isso vai acontecer um dia ou outro, mas não faça isso sempre. Por quê? Porque você tem que deixar uma horinha de manhã, uma tarde, para os problemas que vão aparecer que você não está esperando. Porque vai acontecer alguma coisa que vai ter que te tirar da rotina. Mas você já vai estar preparada para isso. Não vai cair do teto alguma coisa que vai te atrapalhar com todas as entregas da semana. Porque quando você deixa já a agenda completa todos os dias, se acontece qualquer problema, você não consegue remanejar e recuperar o tempo perdido. Aí vira uma bola de neve que para você recuperar vai ser muito difícil. Então, organize-se. Quinto passo, quinta orientação. Organize sua rotina. A sexta, eu tô para te falar que um dos itens mais importantes para o teu estresse reduzir é essa sua organização. Ah, Alessandra, eu sou uma pessoa desorganizada. Provavelmente você deve ser uma pessoa um pouco estressada, porque as pessoas desorganizadas não têm clareza do tempo que elas têm pela frente para resolver cada problema. Isso aí gera um estresse mental absurdo. Sexto item, aprimore o foco. O foco é que vai possibilitar que você não procrastine ou você se distraia. Você tem já organizado suas atividades da semana. Procrastinação é o quê? Você deixar para o dia seguinte alguma coisa que você deveria fazer hoje. Não se distraia, não procrastine, não gaste seu tempo com coisa desnecessária. Separe um tempo para você descansar e para você procrastinar de forma consciente. É muito comum, nos momentos que você tem aí coisas importantes, atividades para fazer, você pegar alguns intervalos e procrastinar. É normal, mas já deixa esse tempo, por exemplo, deixa um tempo para um cafezinho, deixa um tempo para uma ida no banheiro, um papo aqui, um papo acolá, onde você trabalha, no corredor, um telefonema para alguém, para algum familiar, para você olhar as redes sociais. Já deixe esse seu tempo delimitado. Por quê? Se você não deixar, a tendência é que ele se estenda muito e você não cumpra todos os prazos e as coisas que você precisa fazer. No futuro, se você fica procrastinando, não organiza esse tempo, como que isso vai voltar? Como uma pressão para você resolver as coisas no dia a dia. Porque tudo começa a atrasar, aí as pessoas começam a te cobrar. E se você é focado na entrega dentro do prazo de forma organizada, você vai ter aquela tranquilidade mental com a clareza de que você vai ser eficiente o suficiente, tem o tempo suficiente para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. A organização e a disciplina, diferente do que muitas pessoas acreditam, ela é libertadora, ela não é uma prisão. Ela é libertadora, porque, imagina, você tem a liberdade para escolher o que você vai fazer, a hora que você vai fazer, e você se predispõe a fazer aquilo ali. É a sua decisão. Você só vai executar aquilo que precisa, que você mesmo quer, para atingir algum objetivo. Tem um amigo meu que ele me fala assim, criança não faz o que precisa ser feito, criança faz o que quer fazer. Agora o adulto sempre faz o que precisa ser feito. Fique atento a esse ponto, aprimore seu foco, porque isso vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Sétimo item, cuide da sua linguagem corporal. Quando a gente está tenso, principalmente nesse momento de tensão de carreira, às vezes a gente fica querendo brigar com todo mundo, dar coice em todo mundo. Você pode até estar tenso, pressionado. Só que respire fundo e pense, vou resolver cada problema no teu tempo e um pedaço por vez, mantenha o foco. Cuidar da linguagem corporal tenta deixar ombros relaxados, pernas, braços. Sabe aquela mania de ficar mexendo as pernas? Se você tem síndrome das pernas inquietas e algum tremor, cuide disso. Investigue qual a origem. Por exemplo, a minha mãe, ela tem síndrome das pernas inquietas. Ela não consegue parar de mexer as pernas. É o dia inteiro mexendo as pernas. Mas isso é fruto de um AVC. Se não é o teu caso, investigue qual o motivo. Por quê? Isso vai te ajudar a estar mais tranquilo e relaxado. Então, cuide dessa, verifique sua linguagem corporal, porque ela vai demonstrar tudo aquilo que você está sentindo. E o ideal é, cuide do que você está sentindo para você demonstrar uma tranquilidade maior no dia a dia. Oitava orientação.
desenvolva uma postura preventiva. Provavelmente, você já se conhece e sabe identificar quais são aqueles gatilhos, o que acontece no dia a dia que te desestabiliza totalmente. O que é que acontece? Provavelmente você já sabe. É um gestor, é um colega de trabalho, é o dono da empresa. O que é que te desestabiliza no dia a dia? Por mais que você não tenha clareza 100%, você pode começar a observar e ter noção do que acontece nesses momentos que você está sob uma pressão muito grande, esses momentos mais críticos. Comece a observar por quê. A partir do momento que você começa a ter clareza do porquê você faz o que você faz, o que no dia a dia te tira do prumo, você vai conseguir atuar de forma mais rápida. Alessandra, eu nunca vou conseguir não ficar estressado. Só que você volta ao seu normal mais rápido. É essa a diferença. Reserve um tempo no seu dia, na sua semana, para fazer essa avaliação. Sabe uma coisa que é bacana você fazer o diário das emoções? Vá anotando esses momentos que você teve um momento de estresse muito grande, ira muito grande, vá anotando quais são esses momentos. Por quê? Ao final de uma semana, um mês, você vai conseguir avaliar quais os momentos que você não estava se sentindo bem e provavelmente o porquê eles repetiam ali durante o mês. Cara, isso é sensacional. Por exemplo, no meu trabalho tem fechamento de vendas. No momento de fechamento de vendas, eu fico extremamente estressado. Se você observar que é isso, você já vai ter uma ação diferente no próximo fechamento. Não vou ficar aqui super estressada, porque eu sei que esse momento aqui, ele exige uma tranquilidade maior. E nesse momento que exige uma tranquilidade maior, eu vou tirar as outras entregas, as outras coisas que eu tenho para fazer, para ficar aqui mais tranquila, para entregar esse fechamento de mês, para garantir aqui a minha serenidade. Faz sentido? Escreve aí para mim se faz sentido. Algumas tarefas você pode adiantar ou postergar a partir do momento que você começa a visualizar aonde é que pega ali o teu dia a dia. Você consegue fazer um plano estratégico para você não passar por uma situação muito complexa. De novo vem a organização. E essa postura preventiva de resolver os problemas antes, organizar a sua agenda, vai te dar aquela serenidade, tranquilidade suficiente para não enlouquecer, principalmente nesse momento de transição de carreira. 9º item. Lembrando que o 12º, se você está cansado, estressado do teu trabalho, no momento de transição de carreira, ouvindo essas orientações para você conseguir manter o teu nível de estresse mais baixo e conhece alguém que também está passando por isso, essas orientações não é só para transição de carreira, mas para quem está fazendo uma transição de carreira é muito importante. Vai lá, encaminha esse vídeo que eu tenho certeza absoluta que ele vai ajudar outras pessoas do mesmo jeito que deve estar te ajudando aí. 9º item. Avalie constantemente as suas prioridades. Alessandra, como assim minhas prioridades? Vou dar o meu exemplo. Para mim, as prioridades são essas. Primeiro saúde, depois família, depois trabalho. Alessandra, por que essa ordem? Sem a saúde, eu não consigo cuidar da minha família nem de trabalhar. Então, por isso que, para mim, estou dando o meu exemplo. Primeiro item é a saúde. Depois, a minha família. Pela minha família, eu faço tudo, eu largo tudo, e é eles em primeiro lugar. Mas e o trabalho? Por que fica depois da família? O trabalho, ele me ajuda a dar as coisas para minha família, sustentar minha família, ele é uma fonte de realização. As duas coisas andam junto, mas se no dia a dia eu tiver que colocar uma coisa na frente, minha família vai estar na frente. O inverso está errado. Você não pode pôr o trabalho na frente da tua família, porque você pode perder a sua família por causa do trabalho. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então eu coloco minha família na frente do trabalho. Quando você tem clareza do que é prioridade na sua vida, você vai desdobrando isso para as outras coisas também. Quando você vai listar suas tarefas, você coloca lá, isso aqui é prioridade número 1. Tudo que é prioridade número 1, você precisa executar no dia, no horário que você colocou. Isso aqui é importante, mas não é prioridade número 1. Esses são itens que você pode deixar para depois. E o terceiro são itens que você pode delegar. Então, na sua agenda tem que ter prioridade 1 e 2. Quando você normalmente utiliza uma lista de tarefas e tem a clareza dos objetivos que você tem que atingir com aquelas tarefas diariamente, fica muito mais fácil de você priorizar. Por exemplo, qual o grau de importância de cada atividade que você tem para executar hoje, ou que você tem para executar amanhã? Todas as atividades são urgentes, imprescindíveis, prioridade número 1, ou são atividades que podem ser remanejadas para depois? Outro ponto, se você tem algumas pessoas que trabalham para você, você precisa priorizar o que você cobra deles também. Por quê? Isso vai ajudar as pessoas que estão do teu lado. A lista de prioridades vai contribuir
para você saber aquilo que você pode delegar e aquilo que você não pode delegar. A lista de prioridades vai ser importante para você saber, ó, isso aqui eu preciso fazer no primeiro plano. O que não é prioridade, você precisa aprender a delegar ou dizer não. Defina o seu critério, do que você não vai pegar para você fazer. Por exemplo, aquela sua tia que quer ajuda, fica pedindo uma coisa, outra coisa, você vai começar a falar não para ela. Por quê? Porque a tua agenda tá cheia, você não tá dando conta das coisas que são importantes para você, que são as prioritárias. Então, essas outras, aquela prima, que sempre você vai colocar ela no devido lugar, faça a sua distribuição de atividades, sobrou tempo, é isso mesmo que você vai fazer? Maravilha. Do contrário, você vai delegar ou vai dizer não. A partir do momento que você tem clareza do que é importante para você, você começa a exercitar esse dizer não para aquilo que não é importante. Por exemplo, eu falei para vocês, você gosta de meditar, sabe meditar, exercitar a respiração? Isso aí impacta a sua saúde mental, consequentemente física. Precisa ser uma prioridade número 1. Então acorde, já faça esse exercício de manhã. Durante o dia, no momento de estresse, faça isso também. Porque tenho certeza absoluta que, de acordo com os critérios que você estabelecer, você vai conseguir, ali no dia a dia, separar o que é importante e o que não é importante. 10ª orientação. Enxergue a pressão que você leva ao estresse no dia a dia de outra forma. Tudo a gente fala que é estresse. Muitas vezes a nossa desorganização leva a gente para o estresse. Muitas vezes a gente não saber dizer não leva a gente para o estresse. Separe o que é pressão, o que são as coisas que você está pegando, que estão te pressionando e te estressando, que você não deveria pegar. Sua percepção em relação à pressão do trabalho, ela pode ser destrutiva para sua saúde mental. Ai, meu chefe me liga de manhã cobrando alguma coisa. Cara, qual que é a função do teu chefe? Se passar as coisas que você precisa fazer, você devolver para ele. Isso faz parte da relação de trabalho. Então, comece a separar o que realmente é destrutivo, uma coisa ruim, o que faz parte do negócio das relações das pessoas. Porque aí você vai ter essa tranquilidade. Não, ele me pede, só que isso faz parte das atividades dele, vou executar, devolver para ele, vou continuar fazendo as coisas aqui do meu dia a dia. Então, enxergue essa pressão de uma outra forma. Tem muitas pessoas que pensam no prejuízo quando elas não concluem alguma tarefa. E aí, elas vivem estressadas ali o tempo todo. Isso só vai acontecer se a pessoa não tiver as prioridades definidas, porque algumas tarefas ela vai deixar de fazer, muitas coisas ela vai começar a falar não. A partir do momento que você tem essa clareza, você sabe que vai vir a pressão do teu trabalho, dos familiares, sempre vai vir a pressão para alguma coisa. Só que algumas você vai separar, vai falar não, as outras você vai se organizar para devolver no tempo adequado. Quando você coloca as coisas no devido lugar, essa pressão do trabalho, ela fica menor. Por quê? Essa cobrança das coisas. Por exemplo, todo final de mês tem fechamento de vendas. Isso faz parte da relação e da atividade que você executa. Não tem por que o estresse com isso. Vai ter. O que você pode se organizar melhor? Antever algumas coisas, deixar algumas coisas para depois. E aí essa pressão vai reduzindo, você vai sentir que o teu nível de estresse também vai reduzir e vai ficar mais tranquilo você gerir o teu dia a dia. Por quê? Isso não é um estresse. É você que está fazendo disso um estresse. A partir do momento que você não identifica que isso faz parte de uma atividade normal de relação de trabalho. Agora, o 11º e o 12º são os melhores, as melhores orientações de todas elas. 11º, faça pausas. Faça pausas. Durante o teu dia, separe alguns momentos de pausa. Para você tomar um café, para você levantar, beber uma água. Por mais que você, eu tenho minha garrafa de água do lado. Já separe as pausas para você encher a garrafa, conversar com uma pessoa, ler o teu WhatsApp, dar uma olhadinha nas redes sociais. Separe esses minutos, só que não pode exceder. Por exemplo, na minha rotina no dia. No meio da manhã, fato, dou uma pausa, tomo um café, vou no banheiro. No meio da tarde, a mesma coisa. Aí como não tinha, no meio da tarde, a mesma coisa. Sempre no mesmo horário, já me dá aquela fome, dá até vontade de ir no banheiro no mesmo momento. Tomo um café, bebo água, vou no banheiro, como meu lanchinho. Normalmente, a cada 2 ou 3 horas, no máximo, eu faço isso. O teu organismo e a tua rotina vai se acostumar. Aí você dá uma paradinha, desestressa, tal, desopila e volta melhor. Ai, não posso nem ir no banheiro, não posso nem beber água. Tem gente que fala assim, não posso nem comer. Vou comer um lanche aqui no computador. Ou, não é o que a vida faz com você, é o que você está fazendo com a sua vida. Eu acho lindo, maravilhoso. A pessoa fala, eu não vou parar para almoçar, só vou comer um lanche. Aí eu olho e falo, esse ser humano aí vai durar quantos anos mais desse jeito, achando que não pode parar
meia hora pra almoçar. Não tô falando você ficar 2 horas, não. Meia hora, almoce decentemente, e aí depois você volta a trabalhar. No geral, vai ser esse mesmo tempo que você vai gastar comendo lanche e trabalhando. Por quê? Porque não vai render teu trabalho. Quanto renderia se você fizesse uma pausa? Faça pausas. O equilíbrio entre tua vida pessoal e profissional vai contribuir para que você consiga lidar com esse trabalho sob pressão, que você dê mais retorno, seja mais produtivo, é saudável, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. Lembre-se, primeiro item, saúde. Porque sem a saúde mental e física, você não vai conseguir cuidar de mais nada. Se você não faz pausa, teu dia fica cada vez mais turbulento. Quando você faz algumas pausas para respirar, tal, e quando volta a tua produtividade é muito maior. Pense assim, vou fazer isso para conseguir ter uma produtividade muito maior. E aí você vai ver a diferença no teu dia a dia. Faça pausas. Depois, último, 12º. Vou repetir quais que eu falei aqui. Não entre em pânico. Divida a resolução dos seus problemas em etapas. Se possível, mapeie quem são as pessoas que podem te ajudar. Busque ações corretivas para os problemas que acontecem corriqueiramente ou repetidamente. Organize sua rotina. Aprimore seu foco. Cuide da sua linguagem corporal. Tenha uma postura preventiva em relação às coisas. Avalie constantemente quais são suas prioridades. Enxergue a pressão de outra forma. Faça pausas. E último, cuide da sua saúde. Alessandra, o que tem a ver reduzir o estresse nesse momento de transição? Sem a saúde, você não vai conseguir fazer nada na sua vida, criatura. Você precisa dormir adequadamente, de 6 a 8 horas, menos que 6 horas. Acho lindo a pessoa que fala, eu durmo 4 horas por noite. Você tem problema. Você tem problema e precisa cuidar desse problema. Porque se você dorme tão pouco, teu sono não é restaurador, você não acorda descansado para ter um dia produtivo. Então é fundamental para sua saúde mental e para sua saúde física. Se você não dormir bem, você não vai conseguir lidar com as pressões do dia a dia. Quem dorme bem tem um foco maior, tem uma memória melhor, tem mais atenção. E tudo isso aí é essencial para você conseguir entregar o que você precisa entregar no dia a dia com qualidade. Outro ponto, se você pratica regularmente exercício e uma alimentação adequada, isso também vai contribuir para você dormir melhor, tomar água. Água, alimentação, exercício e sono. Para você cuidar da tua saúde, são essas 4 coisas. Essas 4 coisas ajudam na saúde mental e na física. Não é só na física. Auxilia a sua qualidade de saúde mental também. Então fique atento, porque essa 12ª orientação é a melhor de todas. Faça isso. Depois você me conte como foi. Se você conhece uma pessoa estressada aí na sua vida, no seu convívio, aquele colega de trabalho, aquela amiga, encaminhe esse vídeo para ele, porque eu tenho certeza absoluta que desses 12, no mínimo, se a pessoa fizer uns 4 ou 5, ela já vai mudar de vida completamente, absurdamente, tenho certeza absoluta. Depois, faça o seguinte, comenta aqui embaixo do vídeo qual item que você faz que te ajuda muito. Por quê? Porque isso vai ajudar outras pessoas também a pensar sobre esse item e começarem a fazer da mesma forma que você faz. Se fez sentido para você, compartilhe. Um beijo e até a próxima aula.